Hoje nós vamos falar sobre Bitcoin e investimentos em leilão. Na verdade, imóveis adquiridos em leilão e versus Bitcoin. O que é melhor? Qual é o melhor investimento? Onde é melhor para ganhar dinheiro? Bitcoin ou imóveis em leilão, né? Vou explicar alguns detalhes, o que eu penso, o que eu acho sobre Bitcoin, o que eu vejo. E você já sabe, mas eu vou repetir, frisar o que eu acho sobre imóveis, sobre leilão, tá? Primeiro, eu queria esclarecer para quem não sabe o que é Bitcoin. Bitcoin é uma moeda, é chamada de criptomoeda, tá? É uma moeda, vamos dizer assim, criptografada, né? É porque eu posso falar que é uma moeda digital, não é verdade? Mas, como toda moeda hoje em dia, ela é digital também. Vamos lá. O real, o dólar, o euro, todos. Se você não tiver, por exemplo, aquele papel em casa, papel moeda, né? Aquela nota de R$10, R$5, R$100, de $1, de $100 em casa, aquele papel, você tem ela pode ter no banco, né? E quando você tem esse dinheiro no banco, na sua conta, você entra lá no extrato, você vê o seu saldo, o seu extrato. Na verdade, o que você está vendo ali? Está vendo um dinheiro virtual, um dinheiro digital, né? Se você não está vendo papel. Então, qual que é a diferença do Bitcoin para um extrato bancário lá que você vê só os números? Então, não é essa a diferença, tá? Vamos lá falar o que acontece. O Bitcoin, vamos falar primeiro de uma moeda tradicional, né, que as pessoas conhecem, para vocês entenderem a diferença. Então, o Bitcoin seria uma moeda. O que é moeda? O que é dinheiro, né? Dinheiro, ele é um bem que tem a maior liquidez que existe. É um bem que você consegue trocar com facilidade por outros bens, né? É um bem, é um produto como qualquer outro, tá? Ou um serviço, aí depende de como você interpretar. Só que a diferença é a liquidez, o tamanho da liquidez que existe, né? Inclusive até por lei. O dinheiro é obrigado a ser aceito, né? Para troca de bens e serviços, né? No mercado, no ambiente de consumo, tá? Não no seu dia a dia, você como pessoa física. Então, se você chegar com moeda, com real, em um estabelecimento comercial, ele vai trocar por um produto que ele tem lá para venda. Então, se, por exemplo, um estabelecimento vende um carro, você chegou com reais, um dinheiro, você vai trocar esse dinheiro pelo carro. Aí vai diferente. O detalhe é quantos reais que eles aceitam para te entregar o carro. Mas é isso. Se você chegar com outro carro para trocar pelo carro, talvez aceite, talvez não. Chegar com a casa para trocar pelo carro, talvez aceite, talvez não. Chegar com um pacote de pão para trocar pelo carro, provavelmente não vão aceitar. Então, isso é moeda. Moeda tem uma palavra vinculada a dinheiro que chama lastro. Então, o que é lastro? Seria aquilo que garante alguma coisa. Então, qual é o lastro que garante o dinheiro tradicional, real, dólar, ou dólar, por exemplo? Qual é o lastro que garante uma moeda? Então, as pessoas tendem a confiar na moeda de acordo com o lastro. Então, as pessoas tendem a dar crédito, credibilidade de acordo com o que está por trás daquilo, que dá lastro. Então, no começo, as moedas eram lastreadas a ouro, ou metais preciosos, prata, por exemplo. Então, a moeda era de prata ou era de ouro, né, no começo. Depois foi mudando o mecanismo, né, que foi sendo feita a moeda, o material, e aí, que era papel, ou níquel e tal. Daí chegou a um ponto que o governo começou a ter uma quantidade X de ouro, e com essa quantidade ele poderia produzir 10, 20 mil, 2 mil, 1 milhão de vezes dinheiro com aquela quantidade, que era o padrão ouro. Então, o dinheiro era lastreado no ouro. Não quer dizer que o governo tinha 1 quilo de ouro e emitia valor proporcional a 1 quilo de ouro. Era maior, mas tinha que ter um lastro no ouro. Esse padrão ouro durou no mundo aí, acho que até os anos 60, lá, a década de 60, quando os Estados Unidos resolveram abandonar o padrão ouro, que foi um problema que aí liberou a todo governante, pôs na cabeça que bastaria imprimir dinheiro, porque agora não tinha um vínculo, um lastro, né? E aí que veio gerar inflação e tal.
Porque quanto mais dinheiro, né, mais de um bem disponível, menor o valor dele, né? Então, e aí você precisava de mais quantidade de dinheiro para comprar algum produto. E aí, quanto mais dinheiro no mercado, mais quantidade de dinheiro você precisa para comprar determinado produto. E aí desvaloriza o dinheiro e causa inflação, que aí nós vimos nos anos 80 no Brasil, a gente está vendo na Venezuela, nós vimos na Alemanha, quem estudou história sabe que na Alemanha, pré-Segunda Guerra, pessoal, a inflação era enorme, países africanos, então vários países que foram para esse lado de imprimir dinheiro porque não tem mais o padrão lastro ouro, começaram a gerar inflação. Acabou esse lastro no padrão ouro e começou quem garante a moeda, quem dá lastro. Aí o governo falou, sou eu sou o governo e eu dou garantia, eu dou sustentabilidade. Então, você pode confiar em mim, porque se você confia na moeda, você confia em mim. E eu sou o ser que dá todo esse poder ao ouro. Pois bem, o Bitcoin, ele veio para romper com isso. O Bitcoin, ele não tem um governo que o garanta. Ele não tem nada que o garanta. Ele é vamos falar assim, um algoritmo de computador, mas todo entrelaçado que garante que aquele bem existe. Então, é um bem limitado, escasso, você não consegue emitir mais do que, eu acho que é 27 milhões de bitcoins. Então, quando chegar a emitir 27 milhões de bitcoins, ele não consegue, então é um valor limitado. É um valor que depende das pessoas concordarem, confiarem nele para que ele tenha valor, né? Então, o que acontece? Vamos supor, se todas as pessoas deixarem de acreditar no real, uma grande quantidade, ele perde valor e ele não acaba não valendo nada. Se muita gente acredita no real, ele passa a valer alguma coisa. Não é porque o governo está garantindo. Por exemplo, o governo da Venezuela garante o dinheiro deles lá e não vale nada. O governo da Alemanha garantia também o dinheiro deles lá na década de 20, 30 do século passado, também não valia nada. Né? Então, não é porque um governo garante que vai valer, porque aí fica sujeito à volatilidade do governo. Então, o que eu vejo é que o Bitcoin, as pessoas confiam, estão acreditando, muita gente, e até mais rápido do que esperava, e veio para ficar. O detalhe é que o Bitcoin é uma moeda. Tem gente que investe em moeda, mas eu não vejo uma moeda como investimento, eu vejo uma moeda, como meio de troca. Então, como meio de troca, é muito bom. Eu acredito, eu gosto, eu confio. Agora, precisa dos estabelecimentos aceitarem, de serviços, isso tem aumentado cada vez mais. O detalhe é que, como qualquer moeda, e ainda uma moeda no começo, ela ainda precisa de um tempo a maturar. Ela precisa de um certo tempo para que as pessoas confiem nela como moeda. Então, ela causa uma volatilidade muito grande. Querem ver um detalhe? Eu anotei uns números aqui. Olha para vocês verem. Em junho de 2016, o Bitcoin valia R$2.000. Cinco anos depois, em abril de 2021, ele já estava valendo R$326.000. Ou seja, se uma pessoa comprou 5 Bitcoins em 2016, cada um a R$2.000, ele gastou R$10.000 para comprar 5 bitcoins em 2016. Se ele guardou esses 2.000 bitcoins, esses 5 bitcoins, e vendeu em abril de 2021, 5 anos depois, ele vendeu por mais de R$1.600.000. R$10.000 em 5 anos viraram R$1.600.000. Nossa, investimento top, aí você pode falar isso. Pra vocês terem ideia, em janeiro do ano passado ele estava valendo 30 mil. Um Bitcoin. Em setembro, 60 mil. De setembro do ano passado, ou de janeiro do ano passado, para abril desse ano, ele passou para R$326.000. Olha que tamanho. Agora, se você entrou em abril do ano passado, dando R$326.000 por um Bitcoin, para quem não sabe, você pode comprar uma fração, você não precisa comprar um Bitcoin cheio, você pode comprar R$1.000 de Bitcoin, aí é 0,000, uma fração do Bitcoin, mas se você comprou qualquer valor em abril, em maio você perdeu 40%. Então, quem deu R$10.000 em Bitcoin em maio, em abril, tinha R$6.000 em maio. Tem R$6.000 agora. Perdeu 40%.
E aí, qual que é o segredo para lucrar com Bitcoin? É saber a hora que ele está em baixa e a hora que ele vai subir e está em alta e comprar na baixa e vender na alta. Legal isso, né? O detalhe é, você nunca vai saber quando ele está na baixa ou quando ele está na alta. Nunca. Com certeza, jamais. Você vai dar chute. Você vai trabalhar na sorte. Exercício de futurologia. A menos que você seja uma cartomante, um quiropracista, lá como é que fala, muito bom, que adivinha o futuro. Por quê? Vamos lá. Eu acompanho muito Bitcoin, todos os investimentos, ações e tudo mais. Eu lembro de pessoas dizendo o seguinte: em janeiro ele estava 30 mil. Pessoas dizendo o seguinte: eu vou esperar cair, quando ele cair eu compro. Em setembro ele estava 60 mil. Pessoas continuaram dizendo: na que cair eu compro. Em janeiro ele estava 120 mil. As pessoas, na que dá uma queda eu compro. Em abril ele estava 320 mil. E aí ninguém aproveitou. Ou alguém comprou em abril, comprou antes. Aí quando chegou em maio foi para 200 mil reais. E ninguém vai comprar. Por quê? Porque ele caiu. Você nunca sabe enquanto ele está subindo, e vai subir mais, e agora que ele caiu, você não sabe se ele chegou no fundo ou se ele vai cair mais. Então não existe, você não consegue adivinhar isso. Isso não está no seu controle. A volatilidade é muito grande. Isso é a mesma coisa de investir em ações. As ações podem subir ou cair porque um presidente de um país asiático mandou prender o ministro dele. Vai porque apareceu uma gripe, um vírus. Isso não está no seu controle. A volatilidade é muito grande. Agora de manhã você acorda, está num preço, hoje à noite já subiu, caiu, mudou em 30%. É muito grande. E aí o Bitcoin e as ações, além de tudo, não faz parte do seu dia a dia. Você não nasceu com aquilo encrostado, a menos que quem trabalha com isso. É uma pequena parte da população. Vai ter que estudar e aprender muito sobre isso. Diferente de imóveis, que a volatilidade é pequena, é espaçada, o imóvel pode subir, pode cair? Pode. Mas num dia, numa hora, numa noite, quase impossível. A menos que tenha uma guerra naquela localidade ali onde está o imóvel, da noite para o dia. Mas você consegue ver que ele está caindo, está subindo. A queda dele é muito pouco acentuada, é no decorrer de um ano, 2 anos, de meses. Esse é um ponto. Segundo ponto é, você também consegue prever, aí falando de leilão, a compra no leilão você compra metade do preço, 40% de desconto, até mais. E aí você consegue também alavancar, criar renda para poder acelerar o seu ganho, o seu aumento de ganho, o seu patrimônio, a sua riqueza.